Oi, gente, eu sou a Ká, esse é o Destino Imaginário. E assim, eu queria gravar sobre um filme muito específico que eu assisti recentemente e que, assim, a princípio ele me deixou com uma pulga atrás da orelha gigantesca. E esse filme é o Tin e a Tina, da Netflix, que é um suspense psicológico, já faz uns 2 anos que foi lançado. Só assisti ele recentemente. E detalhe, sobre o que é esse filme, né? Porque, tipo assim, ele começa de um jeito meio que vai pra uma vibe, você chega no final e você não entendeu nada. Eu vou ver se eu consigo achar cenas pra colocar pra, né, embasar a minha teoria. Senão vai ser só eu falando aqui mesmo sobre o filme e tá tudo certo. Então, basicamente, o filme vai pegar uma mulher que vai ter spoiler, tá? Só pra avisar, vai ter spoiler. Mas enfim. A premissa do filme é a seguinte: uma mulher que aparentemente é muito religiosa começa o filme com a ideia dela se casando numa igreja católica. Ao entender que ela tem fé e que ela tá se casando ali com o amor da sua vida. Acontece que ali na primeira cena a gente já tem uma situação que a gente vê que pergunta se eles estão prontos. Eu fiquei meio na dúvida na hora que eles estão saindo da igreja. E aí eles saem pra receber uma chuvinha de arroz, sabe? E aí chega nessa chuvinha de arroz, todo mundo para e fica olhando com uma coisa meio bizarra pra protagonista, pra Lola. E o que parece muito naquela hora, porque de repente troca. O filme ele tem muito essa quebra e o diretor ele fez muito bem essa coisa de fazer um filme com uma fotografia muito boa e uma quebra de expectativas muito boa. Acontece que eu acho que ele se perdeu um pouco na ideia e você tem que pensar muito para você chegar no que é o filme. O diretor ele já tinha feito uma curta metragem sobre Tin e Tina e aí ele transformou isso numa longa metragem, né? Que é um filme de exatamente 2 horas que foi lançado pela Netflix. A premissa do filme é basicamente a gente falar sobre como crianças são expostas demais à religião, sobre toda a ideia da religiosidade e sobre como que é a realidade ali no meio de lidar com luto, dor e como que é toda essa quebra de expectativa de fato. Enfim, mas voltando pra ideia, a gente tem essa quebra de expectativa do que o diretor causa, que aparece. Não entendi. Ah, tá. Pronto. Aparece uma cena de um tiroteio e aparece ela sangrando. Então a gente tem a primeira expectativa que eu tive é que ela foi atingida por um tiro e a moça vai morrer. Mas se você já leu a ideia leu o resuminho do filme, você vai saber que ela não pode morrer. Afinal, ela é uma mãe lidando com um luto de perder um filho e perder a sua fé. Então, ela vai perder a gravidez dela de gêmeos e algo que é ainda pior, ela descobre que ela não poderá mais ter filhos. E para ela isso era uma coisa muito importante. Imagino que pra época também de 80, tipo, você casar, ter filhos, ser uma dona de casa, é uma coisa muito mais importante do que agora. Lembrando que a gente tem que ter essa ambientação dos anos 80. O nosso querido marido, que eu não lembro o nome do personagem, ele tem muito essa característica de homem dos anos 80, que ele não tá muito aí pras coisas, ele não é responsabilidade, cuidar de uma criança, cuidar da casa é coisa da mulher. Por mais que ele pareça muito apaixonado por ela, a gente vai ter uma cena depois, que é ele chegando na casa, tipo, que eles estão morando, que é uma outra casa numa outra cidade, pelo que eu entendi, onde ele cresceu, ou seja, ele pegou essa mulher do seu núcleo familiar e levou para o núcleo familiar dele, mesmo que não seja para a casa da família dele, mas deu para entender que ele levou para uma casa que era da família dele,
sem levar em consideração onde ela queria morar. Ela falou que ela não tá se sentindo bem ali, e ele fala que ela só tá com traumas da perda da gravidez, e ele parece estar muito mais recuperado que ela. Lógico, deve ser perder um filho, perder uma gravidez deve ser bem pior pra mulher do que pro homem, mas tipo assim, ele já fica meio assim, já passou alguns meses, e ele fala, não dá pra sobreviver assim. Ou você melhora, ou esse casamento vai por água abaixo. O que eu acho uma hipocrisia do tamanho do mundo. Que lá no final, quando ela tenta se divorciar dele, ou dá a entender pela analogia do filme, ele fica tipo, calma, não, entendeu? Mas ele já tinha cogitado antes. Ou hipocrisia, mas vamos lá. Continuando na ideia do filme, ele tem uma ideia brilhante de como melhorar o humor da esposa dele, adotando uma criança, um bebê. Pelo que parece, é um bebê. E levando em consideração como que eles vão conseguir adotar uma criança tão rápido. Porque é justo aqui, porque tipo assim, a freira pergunta, já tá tudo certo? E ele fala, a doação já tá aqui, entendeu? Tipo assim, dá a entender que como ele vai doar um valor pro orfanato, o orfanato vai dar uma criança pra eles, basicamente assim. E pelo que eu entendi, ele tava atrás de um bebê. Tipo assim, ele queria um bebê de fato. Só que acontece que a nossa querida Lola, ela tá ali transitando, ela ouve uma música muito bonita, ela se perde ali, e ela cresceu em um orfanato, então, tipo assim, ela tá meio coisadinha assim. E lembrando que orfanato servia para algumas coisas naquela época, tipo, crianças defeituosas eram mandadas pro orfanato, crianças que eram um pouco diferentes, e aí a gente entra na ideia do Tien e da Tina, que eles são albinos, e várias coisas, e pais também que viajavam muito, pais que viajavam muito deixavam suas crianças para serem cuidadas pelas freiras de orfanatos. Era uma coisa bem comum, mas normalmente crianças aberrações eram mandadas para orfanatos. Ou criança de mãe solteira, porque era muito feio você ser uma mãe solteira naquela época. E, tá. Então, eles estão indo para adotar um bebê. Acontece que a Lola, ela entra ali numa ala que parece onde acontecem as missas, como se fosse a igreja do orfanato, né, a parte ali da igreja mesmo, onde acontecem as missas, e ela tá ouvindo uma música tocada no órgão, que é tipo um piano grandão com umas trompas, assim, pra quem nunca viu, e ela fica encantada com isso, e isso acaba atraindo ela. Logo depois a freira que cuida do orfanato aparece, e ela fala que quem tá tocando é o Tino e a Tina, que são os nossos protagonistas do filme, né, ali com os co-protagonistas dos pais. E aí eles trazem, a Lola fala que quer conhecer essas crianças, a freira fala que eles são muito especiais, e aí a gente coloca aqui um parênteses, porque esse filme é muito sobre observar. Lembrando que eu falei que crianças vão parar no orfanato porque elas são defeituosas. Um pouco antes disso, a Lola, ela tá observando ali o orfanato e ela vê uma menininha com o rosto queimado. Essa menininha, ela já tinha um rosto queimado ou foi obra das nossas crianças especiais? Porque, tipo assim, mais pra frente no filme a gente vai observar que a Lola, ela volta no orfanato pra perguntar pra irmã se a Tina e a Tina já se envolveram em algum problema no orfanato. E a irmã fala que elas são umas crianças muito especiais, que são umas crianças, tipo assim, que elas levam a Bíblia ao pé da letra, nananana, e que elas nunca se envolveram em problemas. Mas se a gente for levar em consideração outra cena do filme, que é a cena do menininho que fazia bullying com o Tien e com a Tina, e que eles falam que o castigo de Deus vem para essas pessoas, e eles são crianças diferentes, que aparentemente eles são os únicos albinos ali, e eles podem ser, talvez, que eles provocaram alguns incidentes com algumas crianças do orfanato. Não tem como ter certeza, mas isso me passou muita vibe, que talvez eles tinham um jeito de fazer a justiça com as próprias mãos. Mas beleza, a Lola gosta muito dessas crianças, ela fica pegada também, eu acho que por conta dela ia ter gêmeos, e aí ela vê esses gêmeos que ficam falando, tipo, a gente queria tanto ser amado e tal, eles fazem um terrorzinho psicológico ali na cabeça dela, eles correm pra ela como se eles tivessem super medo de tempestade, sabe, isso
pega muito no coraçãozinho dela e acaba que eles vão adotar essas crianças. Por mais que o pai não quisesse muito, ele quisesse um bebê, ele até fala, tipo, que eles são muito velhas, mas o importante é que a Lola esteja feliz pro casamento deles, né, ser feliz. Então eles acabam levando essas crianças, que eles descobrem cedo demais que são um pouco peculiares. Ou um pouco tarde demais, já que eles já levaram as crianças. Assim, claro, talvez algumas coisas poderiam ser resolvidas com uma boa conversa, sim, mas daí não ia ter filme, né? Então a gente passa pano pra isso. Mas uma das primeiras cenas levando as crianças para casa é quando eles chegam lá e o Cookie, eu acho que é o nome do cachorro, acaba estranhando as crianças. E aí a gente entra numa pegada um pouco mais sobrenatural, que o filme tem uma pegada assim que você não sabe se é uma coisa sobrenatural, se é uma coisa da sua cabeça, se é coisa da cabeça da Lola. Então ele deixa esse ar, né, sobre a justiça divina. Até, tipo assim, uma coisa que tem sobre o filme é sobre a justiça divina. E aí, o que muito se fala em filmes que são de suspense, terror, que envolve espíritos, por exemplo, é que os animais são sensitivos e eles sentiriam a presença de espíritos. Então eu acho que o cachorro ele sente alguma coisa nessas crianças e por isso que ele acaba latindo nessas crianças e acaba não gostando dessas crianças, porque o cachorro ele tem o sentido. Mas lembrando que esse filme é muito sobre detalhes, e é isso que esse diretor carrega. A gente também tem que levar em consideração os atores mirins que fazem o Tim e a Tina, que eles não são albinos de verdade, mas pro filme eles são albinos. E quando você pensa numa criança assim, você vai pensar na ideia de anjo, sabe? Crianças são anjos, primeiro, a gente coloca que crianças são anjos, então a gente já tem essa de inocência de crianças trazendo pro filme. E, mais ainda, eles são albinos que representam a pureza dessas crianças, entendeu? E criança, ela leva muito ao pé da letra. Então, elas são ensinadas sobre a Bíblia. E levando em consideração que elas estão sendo ensinadas sobre a Bíblia, elas levam muitas coisas que elas leem ao pé da letra. E mais uma coisa que eu acho que ninguém, nem nos vídeos que eu vi sobre pessoas falando sobre esse filme, é que ninguém levou em consideração uma outra coisa que é pouco falada no contexto do filme, que é o anjo expurgador, o anjo exterminador, que essas crianças tanto falam, que elas colocam as cruzes pra falando que esse anjo, ele não apareça na casa. E aí você tem a premissa de que nem todo anjo é bom. E outra, o anjo exterminador era um anjo que era mandado para destruir algumas coisas. O anjo exterminador é o anjo que passa sobre o Egito, né? E ele acaba destruindo as casas que não, as famílias e as casas que não estavam marcadas. Ele destrói ali também exércitos e coisas do tipo. Então, essas crianças, ela tem medo desse anjo exterminador. Mas, ao mesmo tempo, o anjo exterminador é um anjo justiceiro, que faz a justiça com as próprias mãos. Então, se a gente for ligar isso aí com o contexto da ideia das crianças, as crianças nada mais nada menos são a ideia de anjos que estava sendo anjos justiceiros. Eles eram os próprios anjos exterminadores do filme. Mas uma coisa, a cena do cachorro, que é uma cena forte pra caramba, quando elas purificam o cachorro. E mais uma coisa de que crianças fazem as coisas sem pensar, é que se a gente levar em conta a cena de quando eles chegam na escola, que estão mostrando como que tira os órgãos, qual que é o órgão mais importante do ser humano, né, e tudo isso, e levando isso ao contexto também religioso, as crianças, elas misturam, elas criam fantasias, isso é normal de criança, realmente. Vou concordar com o nosso querido Denver, que é o protagonista masculino, eu só lembrei do nome dele na série da La Casa de Papel, mas tá bom. Ele vive falando que elas são crianças e elas fazem artes como crianças. E a gente trazendo isso, eles pegaram essa coisa de tirar os órgãos, tipo, abrir a pessoa, paralelo aos ensinamentos bíblicos que uma pessoa tem que ser purificada de dentro para fora. Então eles tiram os órgãos do cachorro para purificar esse cachorro
E acontece que, tipo assim, pra eles, na fantasia deles, eles iam purificar o cachorro e o cachorro ia voltar à vida sendo um cachorro purificado. Mas acontece que o cachorro não volta à vida e eles ficam um pouco assustados com isso quando o cachorro não volta à vida. Então você vê de certa forma também que as crianças ao mesmo tempo elas não são conscientes talvez sobre o que elas estão fazendo, sabe? E uma coisa que foi criticada por alguns, sabe a máscara que as crianças usam nessa cena do cachorro quando elas vão, tipo, dopar o cachorrinho lá com o remédio da mamãe pra matar o cachorro? Então, aquelas máscaras, ele trouxe em uma viagem. E se você assistir, tem um anime, inclusive, que é o anime que a protagonista se torna uma deusa, a gente vai saber que em algumas culturas, alguns tipos de guardiões, servos, seria tipo um anjinho auxiliar, eles usam máscaras. Então, aquelas são máscaras de espíritos, entendeu? Então aí nós temos mais um contexto de que realmente o cachorro ele sente essa presença de espírito e a máscara tá ali como aquela simbologia de espíritos nessas religiões que seriam, tipo, no Japão a gente tem essas que eles vão até os templos dos deuses, e esses templos dos deuses, eles têm espíritos que ajudam os deuses daquele templo, e eles são espíritos que usam máscaras, eles não têm um rosto exatamente. Então, talvez nesse momento a gente tenha essa simbologia das crianças usando as máscaras pelo fato de pelo fato de representar uma coisa mais espiritual, essa coisa do espírito, essas coisas que, ao mesmo tempo que são as crianças, não são as crianças, é uma outra coisa agindo, sabe? Paralela a isso, a gente vai seguindo e a gente tem também a noção de que crianças são inocentes quando eles falam sobre a coisa de ver Deus. E aí eu vou te falar, ver Deus você vai ver mesmo, né? Porque se você tá colocando uma máscara e ficando inconsciente, você tá mais perto de ver Deus do que se você tivesse consciente, realmente. E aí a gente tem a coisa da fé. Aí a gente vai entrar na coisa da fé sobre o milagre. Porque quando a Tina faz isso no Tim de colocar o capuz no rosto do irmão para sufocar ele, para eles verem Deus, eles falam isso pra Lola, que eles têm esse jeito especial de ver Deus, lembrando que são apenas crianças brincando, eles realmente, tipo, acreditam que eles veem Deus, e pelo fato de crianças serem puras, e eu vou justificar esse meu ponto de crianças puras chegando lá no final do filme, ele faz um pedido para Deus, que é pra Lola, fica subentendido também como muita coisa no filme, que é pra Lola conseguir ter um filho, né? E a Lola acaba, realmente, chega uma cena ali do filme, que você vai ver que a Lola, ela acaba engravidando de novo, mesmo sendo que falaram que era impossível ela engravidar, entendeu? Ela literalmente tem um milagre, e a enfermeira, ela fala sobre isso. É um milagre. Então, a gente tem esses quês do filme, que tem todas essas ideias de simbologia. É claro, tipo assim, a gente nota que eles são uns péssimos pais, porque eles não conversam, e aí entra aquela parte de homem dos anos 80, que é um homem mais sossegado, pra ele tudo tá tranquilo, as crianças só estão brincando, e pra Lola isso pega um pouco mais, porque talvez ela seja um pouco mais consciente do certo e do errado que as crianças estão cometendo, embora ela não tenha essa pira religiosa, e eu acho que ela lida um pouco mal pelos próprios traumas que ela tem, então ela acaba lidando de um jeito ruim com as crianças, em vez de ter conversas com essas crianças para tentar educar essas crianças, afinal elas são só crianças, e o pai, ele tá meio eu sou só um cara que tô aqui, o provedor da família, e ponto. E a gente tem muita noção disso quando acontece a cena que a criança já nasceu, a gente já tá lá pro lado do final do filme, o bebê já nasceu, e as crianças resolvem batizar o seu irmãozinho, porque crianças que não são batizadas acabam indo pro limbo se elas acabam vir a morrer. E com toda essa ideia de analogia da Bíblia, as crianças resolvem que elas vão batizar o seu irmãozinho. Elas esperam a Lola sair, porque elas sabem que a Lola não queria, e elas pegam o bebezinho para batizar na piscina, porque na cabeça deles fazia muito sentido eles batizarem. Enquanto a Tina, ela lê
a Bíblia para fazer o batismo, o Tim, ele tá segurando o bebê de ponta cabeça na piscina. Eles quase afogam o bebê. E aí a gente vem mais uma vez nessa ideia de quebra de expectativa, que a gente acha que o bebê foi de arrasta. E na verdade a Lola consegue recuperar o bebê. Ali o nosso querido Denver, que não é o Denver nesse filme, ele tem uma noção de que a esposa tinha razão. E ele acaba punindo essas crianças, tipo assim, ele acaba batendo ali na... Ele que bate? Enfim, ele acaba ouvindo o que a Lola tinha a dizer, que as crianças têm um lado, né, que talvez não seja tão legal assim. Só que, o que ele faz? Em vez eles conversarem com essas crianças, eles resolvem devolver essas crianças. Mas, tipo assim, esse era realmente o jeito mais certo? Tipo assim, se você adotou essa criança, ela já é seu filho. Então, agora eu vou falar, tipo assim, por uma pessoa formada em direito. Quando você adota uma criança, ela é seu filho, ela faz parte da tua família. E assim, o melhor jeito é você devolver, porque o filho não é seu. Até, tipo assim, tem uma cena que o Denver, que não é Denver, fala lá, tipo assim, pra Lola que ela tem que pensar no bem das crianças, e ela fala que ela tá defendendo o filho dela, ou seja, o bebê que está na barriga dela, e não as crianças que ela adotou, como se ela não reconhecesse que aquelas crianças eram delas de fato. Tipo assim, ela meio que pegou pra suprir uma necessidade de quando ela estava triste, mas quando ela realmente foi ter um filho, ela meio que, tipo assim, agora eu tenho meu filho, essas crianças não são minhas, tipo, elas não são minha responsabilidade. Mas a gente vê claramente, já... Calma aí. A gente vê claramente, já indo mais pro final do filme, que eles não têm um talento nato para ser pais, porque eles estão no restaurante depois que eles devolveram as crianças, e eles estão numa briga. O bebê começa a chorar, a Lola, ela não quer pegar o bebê, e a gente vê em vários momentos que a Lola, ela não tem esse instinto materno de fato por esse bebê. Tipo, quando começa a chuva lá do final do filme, da cena final e tal, o bebê começa a chorar, em vez dela subir pra ver se o bebê tá bem, pra verificar, ela simplesmente fala, dane-se, deixa essa criança chorar mesmo. E a gente tem claramente o pai, que é o Denver, que não é o Denver, que ele vai pegar, ela fala, tipo assim, pega você, porque ele fala, a gente tá se envergonhando aqui, pega essa criança, faz ela parar de chorar. E ela fica, tipo assim, você é o pai, você que pegue essa criança, entendeu? E eles começam com essa discussão, enquanto o bebê tá chorando ali, eles ficam meio que nesse lenga-lenga de quem que tem que pegar a criança. A gente vê claramente que eles não tinham espíritos para ser pai desde o início, então talvez ela ter perdido o bebê, na verdade, tenha sido realmente, tipo assim, um livramento, porque como seriam essas duas crianças se eles tivessem tido filhos, né? Mas ao mesmo tempo, a Lola, ela se sente um pouco culpada por ter largado essas crianças, e o Denver, que não é Denver, que antes adorava as crianças, agora está, tipo assim, realmente machucado, porque ele acha que as crianças fizeram mal ao filho dele, que ele não se importa de segurar a criança, mas ele tá um pouco chateado, afinal é sangue dele e as crianças não eram. Então, pra ele, tipo assim, a gente já devolveu, já foi, a gente combinou que a gente não vai falar sobre isso. E é sobre isso. Mas voltando um pouco na ideia do filme, a gente vai falar que quando eles trouxeram as crianças elas perguntam pra o Denver, que não é Denver, quanto tempo fica do orfanato até a casa. E nisso a gente vai saber que lá no final a gente tem tipo assim, as crianças estavam lá, as crianças não estavam. Resumindo, a freira, ela dorme vigiando as crianças, mas pode ser que ela caiu muito no sono profundo. E quando eles estão voltando para casa desse restaurante, depois dessa briga deles da criança ficar lá chorando, eles quase atropelam algo que eles acham que ser um cervo, mas como a cena tá borrada, pode muito bem ser as crianças que estavam indo até a casa. Se elas cruzassem entre a floresta para ir até a casa, elas conseguiriam chegar mais rápido e sair mais rápido e voltar pro orfanato. Então, e a Lola, ela encontra pezinhos molhados na casa, o que pode indicar sim que eram gêmeos que voltaram para casa. Lembrando de mais uma coisa sobre simbologia que tem nesse filme, a Lola, ela conta que ela perdeu os pais
quando ela era criança, e foi por isso que ela foi parar no orfanato, que os pais, eles viviam viajando por serem artistas, agora eu não vou lembrar muito bem, mas que ela acabou perdendo a perna num incêndio. A casa que ela morava pegou fogo. A Lola tem um quê com fogo? Mas, paralela a isso, a gente também tem a cena do que as crianças foram batizar o bebê. O Denver, que não é Denver, ele pega a Bíblia, ele joga no chão na frente das crianças e taca fogo para punir as crianças. E como que ele morre? Exatamente, pegando fogo, né? Ele sobe, depois que a Lola, ela resolve que ela vai se divorciar dele, eles têm uma pequena briga ali na sala, e vai daqui, vai dali, ele resolve que ele vai arrumar a TV, plena uma tempestade, porque ele também é um gênio, e aí ele sobe na parte de cima da casa para arrumar. Um raio cai nele e ele acaba pegando fogo. E quando ele desce dali, que ele consegue descer, ele acaba entrando dentro da casa e ele acaba incendiando a casa. Então a gente vai de simbologia que ele queimou a Bíblia e por conta disso ele recebeu um castigo divino, que ele acabou sendo queimado, e a casa vai pegar fogo, que é o que? Um trauma que a Lola também desenvolveu de uma casa pegando fogo. Ela tá revivendo esse trauma, o que é muito importante, porque se a gente for pegar uma ideia de como você desassocia um trauma ou um medo, é você enfrentando os seus medos. Então, paralela a isso, se ela não tivesse talvez vivido essa situação toda de queima na casa, a gente não chegaria para a cena bônus final, que é a cena que ela já está com as crianças, que ela aceita o seu terço e fala amém. Mas voltando ainda mais pro início um pouco mais do filme, quando eles pegam essas crianças, vamos de simbologia. A Lola, ela recebe o terço, que é o terço que ela vai ficar no final do filme. E o Denver, que não é o Denver, ele recebe uma coroa de espinhos. E quem acaba recebendo uma coroa de espinhos dentro da religião? Sim, Jesus. Ele é servido de sacrifício. E as crianças falam em um outro momento do filme que Deus usa de alguns artifícios como sacrifício para um propósito maior. O Denver é sacrificado, pegando fogo. Fogo também é uma forma de purificação. Se a gente for pensar, a gente tem a forma de purificação, o trauma da Lola sobre fogo e casa pegando fogo, e a gente também tem que ele recebeu um castigo divino porque ele queimou a Bíblia, então ele vai morrer pegando fogo, e ele serviu de toda uma ideia de sacrifício para a ideia final do filme. E tipo assim, quando eu comecei a analisar tudo isso e as peças começaram a se encaixar da ideia desse filme, eu pensei, cara, é um filme muito inteligente que você tem que prestar atenção nos mínimos detalhes. E a gente vai para uma outra cena, que é a cena do menininho que faz bullying com os gêmeos, e ele acaba morrendo no filme. E ele tem uma cena que eles estão um pouquinho indo na procissão da igreja de crianças, e o menininho ele vai fazer bullying de novo, e o Tim ele fala sobre se a gente deve punir ele agora, e a Tina ela traz uma coisa falando que Deus ele pune no momento certo e que eles têm que esperar. Porém, mais tarde, quando o menininho sofre um acidente e acaba morrendo, a gente tem essa coisa de quem fez alguma coisa, porque afinal de contas os gêmeos estavam tocando órgão. Mas a Lola acha dentro da Bíblia deles um desenho onde tem as crianças que elas abriram o cachorro para purificar elas, e crianças fazem desenhos principalmente sobre coisas que marcam essas crianças. Então a gente também pode tratar isso, passar o pano nessa coisa que crianças realmente fazem desenhos perturbadores, inclusive. Mas a Lola acha um desenho onde as crianças elas tacaram pedras no menininho. Então, de certa forma, eles podem ter tacado pedras nesse menininho. Ele caiu, porque afinal de contas o bombeiro fala que o menino escorregou, e por isso que ele acabou morrendo. E talvez seja só um castigo, porque o menininho estava importunando o Tim e a Tina, e eles tacaram pedras no menininho, o menininho acaba escorregando do barranco. Isso de forma veio com uma justiça divina, e ao mesmo tempo eles só estavam se defendendo.
Então, ao mesmo tempo que é culpa deles, sim, não é culpa deles. Eles não têm consciência que isso é uma coisa ruim. Levando em consideração que eles são crianças ali, se a gente for pegar talvez a ideia de entre 7 e 9 anos, são a época que a gente está formando um consciente do que é certo e o que é errado. Eles têm uma interpretação da Bíblia muito literal. E aí a gente vai para outra crítica e simbologia do filme, que é basicamente a Bíblia, ela está ali. Mas o problema é quem lê a Bíblia e o que interpreta sobre essa leitura da Bíblia. Tipo, por exemplo, a Bíblia está ali, ela tem o seu texto sagrado, mas nada impede que quem lê interprete ela de uma forma diferente. Uma outra simbologia que a gente vai trazer dentro para a pessoa que ensina essa religião para as crianças é a freira e a madre que tem lá no orfanato. A gente tem a cena um pouco antes delas chegando na cena do clímax final do filme, é a cena da freira falando sobre que a tempestade é a ira de Deus. Então ela trata as crianças, ela ensina essas crianças de uma forma de fanatismo religioso, como se Deus fosse um Deus carrasco. E o que a gente tem lá na ideia do Velho Testamento da Bíblia, eu posso falar isso como uma catequista, é que a gente tem lá na Bíblia do Velho Testamento um Deus carrasco, um Deus que castiga, um Deus que é duro, entendeu? Tipo assim, se você faz uma coisa, Deus vai fazer outra pra, tipo, meio que educar a base do medo. Então, isso que a gente tem. Então, essas crianças, elas estão sendo literal nessas coisas. Tanto que o anjo exterminador, ele é apresentado lá em Êxodo, que é o quê? É um livro do Velho Testamento, entendeu? Vê como que é a ideia de Deus carrasco, como é um Deus que pune, que Deus mandaria seu anjo para punir, você não ter os crucifixos, a proteção divina na sua casa. Isso quer dizer que o anjo exterminador poderia vir e te castigar, te punir. E a gente vê que essas crianças têm muito essa coisa de punição quando o cachorro, elas acabam se autopunindo, que elas falam, depois da cena que elas matam o cachorro, elas vão falar pra Lola que se elas fizeram algo errado, elas merecem punição. E a Lola e o Denver, que não é Denver, acabam não fazendo uma punição, não acabam dando um castigo para eles, e eles mesmos se castigam, eles machucam todos os seus joelhos ali andando em cima de... eu não lembro o que exatamente, eu não lembro se é milho, um garfo, que eles acabam, acho que é milho, que eles jogam no chão e acabam, né, se autopunindo pelo que eles fizeram. E ali a gente vê também que eles têm uma noção de que o que eles fizeram, até o momento, eles acharam que eles estavam fazendo algo que era certo, eles estavam purificando o cachorro. E na sua mentalidade de criança fantasiosa, eles acharam que o cachorro não teria morrido. Porque, parando para pensar, quando você é criança, você não tem noção da morte. Até você experienciar pessoas ao seu redor morrendo, você não sabe exatamente o que é morte. Essas crianças estavam ali naquele orfanato, elas não tinham, tipo assim, se os pais delas talvez morreram, alguma coisa assim, talvez elas eram até muito novas, então elas não têm essa experiência do que é a morte. Elas abriram o cachorro para purificar na toda a pureza delas, e elas não sabiam que isso traria morte para o cachorro. A partir daquele momento que elas têm uma noção do que é a morte, talvez. E elas têm, pela visão da Lola e do Denver, que não é Denver, elas vão ter realmente uma noção que aquilo foi errado. Então elas estão criando esse julgamento do que é certo ou que é errado, porque ela só tem meio que uma educação religiosa extrema, onde o castigo a qualquer custo por punição, e elas têm esse medo, elas não têm noção, elas têm medo, e elas acabam descobrindo o que elas vão fazendo de errado aos poucos. Paralela a isso, a gente tem lá na cena inicial do filme, que é logo depois que a Lola perde o bebê, a gente tem a primeira aparição, que não é exatamente uma aparição dos gêmeos, onde eles falam que é tudo culpa deles. Mas o que é exatamente tudo culpa deles? Tudo que aconteceu ali, porque também a gente tem que levar em conta que os adultos não foram muito
como que eu vou dizer? Eles também não assumiram muita culpa. Eles jogaram a culpa numas crianças, e crianças, elas fazem coisas irresponsáveis. Nesse ponto eu tenho que concordar com o Denver, que não é Denver, que eles fazem coisas porque eles são crianças. Mas eu acho que a ideia ali de ser culpa deles também, deles assumirem essa culpa no início, acendendo aquela vela, é que eles querem uma família, eles querem ser amados. Em algum ponto, ela perder os seus gêmeos foi culpa desses gêmeos, em uma muita analogia agora transcendendo um pouco, talvez ela ter perdido os filhos gêmeos, foi um pedido que as crianças fizeram para que elas conseguissem ser adotadas. Inclusive tem a cena quando elas chegam em casa que elas estão rindo e sapateando em cima do berço, que seria o berço dos bebês da Lola. E isso é uma cena que traumatiza um pouco a Lola, né? Mas ela fica meio atônita na hora. Mas aí a gente vê também que foi um pouco de falta dos pais, não pais, do que eu falo, a Lola e o Denver, que não é Denver, de trabalhar e tratar as crianças. Eles também não foram pulsos firmes em ensinar para as crianças o que era certo e errado. E o que as crianças conheciam era a religião como algo punitivo, severo e algo a se ter medo a qualquer custo. E você não pode falar, não pode culpar essas crianças porque elas cresceram em um convento, onde é mostrado pra gente lá no final que elas foram criadas assim nesse jeito ortodoxo, que Deus ele punia ações ruins. E eles lendo a Bíblia ali naquela história, conhecendo partes da Bíblia, eles têm essa crença na cabeça deles, que é dessa forma que eles vão atingir os seus objetivos, que quando você faz algo errado, você tem que ser punido. Mas elas ainda não têm a noção do que é certo e errado. Mas uma coisa que é bem questionável, uma cena que torna questionável muitas coisas desse filme, é a cena que eles amarram a Lola na cama para alimentar a Lola. E se a gente for voltar um pouquinho antes, quando a gente vê a Lola pedindo pra Tina salpicar açúcar no bolo, ela pega a embalagem de veneno, que é exatamente igual a embalagem de açúcar, e o que a embalagem de veneno está fazendo ali. Mas na cena onde eles vão alimentar a Lola e eles amarram a Lola na cama, a gente tem uma referência, claro, a um outro filme de terror. Esse filme é cheio de referências, mas não mostra o que a Tina salpica no leite. E pode ser sim veneno ou pode ser só açúcar. A Tina fala que ela só queria dar leite com açúcar para a mamãe. E ali a gente também vê uma outra coisa assim desenvolvendo, porque a princípio essas crianças elas são muito religiosas. A Lola, ela tem todo aquele trauma já religioso, que ela, inclusive é o que ela grita lá pra madre, que onde estava Deus quando ele permitiu que ela perdesse os seus bebês, onde estava Deus em vários momentos da vida dela, e você vê que ela tem esse ressentimento com a religião. E ela proíbe as crianças. Ela tem em vez dela conversar com as crianças, explicar para elas o que é certo ou errado, ela simplesmente tira a religião das crianças de um jeito, como que eu vou dizer, meio drástico demais. Tipo, ela tira todos os crucifixos da casa, ela prende as bíblias, fala que essas crianças elas não podem tirar só quando elas forem maiores, elas puderem se decidir. Se elas quiserem seguir a religião, elas podem abrir aquilo ali, senão elas não podem ter acesso à religião. O que eu acho também que é um pouco errado e talvez tinha jeitos melhores de lidar. E as crianças, elas falam uma coisa ali naquele momento, que elas falam, nesse momento a gente fala assim, sabe aquela história que, tipo assim, quando você tá numa situação de vida ou morte, até o ateu acredita em Deus e começa a fazer oração? Então, a gente tem essa simbologia ali, que a Lola pega, e por mais que ela não quer acreditar em religião, ela fala para as crianças o seguinte: o que vocês estão fazendo é pecado. E as crianças, e a Tina, ela pega e fala assim: religião está proibida nesta casa, mamãe. Então ali, por mais que é uma cena questionável, se as crianças estavam fazendo isso de forma questionável
ou não, tipo, consciente ou não, a gente tem essa cena que ela fala isso, mas isso traz uma simbologia pro filme de que, apesar da Lola não acreditar na religião, ela apelou para algo religioso em um momento de necessidade. E também ela proibir a religião de uma forma tão drástica acabou trazendo isso à tona para as crianças. Ao mesmo tempo que as crianças talvez ter pego uma seringa e tentado colocar ali na barriga da mãe tenha sido um pouco extremo demais e é um pouco difícil defender essas crianças dessa cena, em nenhum momento foi ensinado o que é certo e o que é errado. E se a gente for trazer de novo uma coisa um pouco mais coisa de espírito, nesse momento a religião foi tirada, né, levando um pouco mais para a simbologia do filme, a religião foi tirada e o anjo expurgador está ali, entendeu? Até tipo assim, o Tien, ele tá com o rosto pintado de vermelho, ele leva a perna da mãe, que ela tem a perna, né, que não é dela, para longe, que é uma forma que ela não teria como fugir dali. E de certa forma também eles estão meio que trazendo uma forma de justiça, porque se você for parar para pensar, as crianças a todo momento elas aplicam castigos aos pais e as pessoas ao redor delas quando elas são atingidas. Elas têm aquela noção de autodefesa, a ideia de justiça com as próprias mãos, onde é justificado pela Bíblia. Mais uma vez, você não pode culpar as crianças, porque as crianças elas estão ali também para ter essa ideia do que é certo, o que é errado, e que elas não têm essa noção porque são crianças e traz a ideia de pureza, traz a ideia de anjos, e os adultos que deveriam ser pessoas que estão vigiando essas crianças, em nenhum momento eles vigiam de forma concreta. O que me preocupa muito do filme, depois de toda essa simbologia, do final do filme, que a gente tem ali o sacrifício que foi feito, que é o Denver, que não é Denver, acabando morrendo, e ela pegando essas crianças de volta, o quão ela também vai entrar, talvez, num fanatismo religioso, porque ela pega de novamente o terço que ela ganha da Tina no início, ela fala amém, e a gente tem essa loucura dela antes, porque em vez dela tratar, né, em vez de talvez quando ela pegasse as crianças ela tivesse amadurecido, a gente tem a cena de que é quando ela perde o bebê, né, que ela não acha o bebê da casa pegando fogo, ela tem um momento que o que ela vai fazer? Ela acredita no delírio das crianças de colocar o capuz na cabeça dela, ela vai ter encontro com Deus e que neste momento ela vai saber, tipo assim, Deus vai dar uma luz para ela. E o filme faz muito parecer que isso acontece, porque depois disso ela ouve o choro da criança, mas algo me faz pensar mais ainda que talvez depois que ela fez isso, ela estava um pouco mais atenta, prestando atenção ao redor, e talvez essa criança já estivesse chorando antes. E a gente tem isso também. Mas ela vai acabar se tornando uma fanática religiosa. Esse que é o ponto, eu acho que talvez deva ser analisado no final, entendeu? Tipo, como que ela lidou com todas essas coisas, como que ela vai lidar. E aí a gente tem o ponto de virada, que é quando ela pergunta pra freira, um pouco antes dela pegar as crianças de volta, que ela tá no hospital, e ela pergunta pra freira se foi as crianças, e a freira fala que não foi as crianças. E talvez a freira também, se ela soubesse ou não, eu acredito que ela estaria encobertando, porque ela fala sobre como essas crianças são especiais. Como eu disse, pode ser que eles acabassem sendo meio que os orgulhos da freira, porque eles levam essa coisa de punição divina. E ao mesmo tempo a gente tem um outro detalhe muito importante sobre a freira, que é o cajado dela, que é uma serpente que indica traição, coisa ardilosa, mentiras. Então pode ser também que as crianças elas traziam muito problema pro orfanato, e de certa forma ela deu essas crianças para alguém, para essa pessoa levar essas crianças.
Ou talvez essa freira também fosse tão fanática religiosa que ela acreditasse que as crianças poderiam estar fazendo alguma coisa muito certa. Não tem como saber nesse ponto. Mas uma coisa que essa freira ela fala que as crianças não têm culpa. E paralela a isso, a frase do final do filme, a gente tem duas frases. Que uma é no começo do filme, que significa justiça divina, o que aparece. E então a gente pode pensar também que Deus teve um contexto muito grande para esse filme de algumas coisas tendo justiça divina, talvez pela própria fé e pureza das crianças, que é aquela história, quando você pede algo com o coração, algo que você quer muito na sua fé, na sua maior pureza, isso é atendido por Deus. E talvez não de um jeito certo, afinal de contas, porque muitas pessoas podem ir para a igreja e não estarem fazendo as coisas da forma certa, talvez por interpretações erradas ou só para se esconder atrás da religião. Então esse filme tem muitas camadas. E uma outra coisa que a gente também tem que levar em conta é a frase final, que é a passagem bíblica que perguntam para Deus meio que quem será salvo, e Deus fala pra gente ser como as crianças, porque crianças são puras e as crianças sempre são anjos, entendeu? Então que se a gente quiser ser salvos, a gente deve se assemelhar a elas, que é a passagem bíblica que a irmã, ela passa para a Lola, e a Lola então tem um momento de epifania que fala nunca foi as crianças. E nesse ponto eu acho que tem muitas camadas esse nunca foi as crianças, mesmo que as crianças tenham sim feito diversas coisas questionáveis ao longo do filme, realmente nunca foi as crianças. As crianças, elas não têm noção do que elas faziam, elas não tinham essa noção do bem e do mal, e quem deve zelar por essas crianças e ensinar o que é certo ou errado para essas crianças são os adultos, que nunca fizeram isso, porque a gente pôde ver também quando eles largaram o Tian e a Tina de volta no orfanato, que eles eram péssimos pais, que eles simplesmente não queriam lidar com essas crianças, eles não queriam educar, e até com o seu próprio filho, meio que eles não ligavam muito, tipo, quem vai pegar essa criança que tá chorando, entendeu? Eu sou a mãe, mas só eu tenho essa obrigação, o pai não tem essa obrigação, sabe? Esse filme, ele tem muitas camadas, muitas simbologias, e eu acho que eu tentei elucidar o máximo possível de várias dessas camadas e questões que eu mesmo tive ao longo do filme, analisando o filme. Eu acho até que eu vou lançar isso aqui como um vlog sem cortes e fazer o vídeo do jeito que tá aqui. Mas eu acho que talvez ainda não respondi todas as perguntas. Inclusive, se eu esqueci alguma coisa da minha explicação sobre esse filme, pode deixar nos comentários e a gente responde nos comentários, ou faz um novo vídeo, ou muda alguma visão sobre alguma parte do filme. Mas é isso, a gente já tá ficando com quase 1 hora de vídeo falando sobre todas as questões desse filme. Mas respondendo a questão, esse filme, ele tinha alguma coisa espiritual? Provavelmente sim, se a gente for pensar na ideia de justiça divina e milagres. Mas não é um filme exatamente sobre espíritos, ele traz essa simbologia dos espíritos, tanto com a máscara e tanto com o cachorro enxergando talvez uma aura negativa nas crianças, ou até um próprio espírito de anjos exterminadores. Mas paralela a isso, não é um filme sobre fantasmas. Eu acho que é um filme muito mais sobre lidar com o fanatismo religioso, sobre pais cuidando de crianças e sobre a ideia de você não querer ver algumas coisas, porque, sendo bem sincero, eu acho que o Denver, que não é Denver, ele, por muitas vezes, ao invés de educar as crianças ou ver ou tentar resolver o problema até da própria esposa, ele meio que resolvia falar, tipo, é coisa de criança, o que não deixa de ser verdade, mas meio que se eximindo da responsabilidade. Muito é sobre responsabilidade, sobre como que as pessoas lidam em situações que elas não são capazes de entender também. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o filme, ele tem muitas camadas, ele é um filme para você observar cada detalhe, ele tem umas
cenas e imagens e eu não consigo falar essa palavra, mas muito linda. O diretor é um diretor excelente que dirigiu esse filme. Eu acho que ele se perdeu um pouco em alguns detalhes, ou talvez ele deixou mensagens subentendidas demais, que se você não for fã de filmes lentos e observação, você não pega tudo. Ele tentou também dar muitas referências a muitos outros filmes, tipo, que são de suspense psicológicos, como O Bebê de Rosemary, Carrie a Estranha, tipo, tem todo um quê de vários referências que ele traz pro filme, que são muito boas e que não acho que foi todo mundo que pegou. Eu acho que a ideia dele de quebra de expectativa de várias coisas é muito boa, que às vezes você acha que é uma coisa, mas não é. Mas, assim, falta muita explicação dentro do filme, sabe? Ele te deixa com muitos questionamentos e eu acho que isso que causou o embate do filme, porque ele é um filme que 50% gosta e 50% não. E acho que mesmo os 50% que gosta, eles não conseguem responder totalmente todas as questões e camadas desse filme. Que é um filme pra... Isso é um bom terror psicológico. Isso que talvez as pessoas também não entenderam. A beleza de ser um terror psicológico é ele não te dar as respostas, é ele perturbar o seu psicológico. E um suspense psicológico se trata disso, é um suspense do qual nem sempre você vai ter as respostas, e ele trabalha com mais a sua mente do que algo que realmente acontece em cena, e isso é uma coisa que ele trabalha muito bem. Por exemplo, a cena que aparece as crianças matando o cachorro, não aparece a morte do cachorro, ele foca no sofá, foca no diálogo das crianças, mas você não vê, mas você consegue ver na sua mente, embora seus olhos não vejam. A cena que a Lola começa a desconfiar das crianças e fala com elas através dos espelhos, que é uma coisa de dualidade, uma coisa de tipo assim, sabe? Você olhar no espelho e não ser sua verdadeira face. É um jogo de câmeras e coisas que ele faz impecável. E ele mexe com a sua cabeça, isso eu posso ter certeza. É uma indicação de filme? Eu gostei. Vocês vão gostar? Assistam pra ver, porque eu acho que esse filme tem 2 horas e eu não consegui cobrir todas as 2 horas dele. E eu falei um pouco de forma embolada, então, pra ser mais didático pra mim explicar. Então, se você quiser realmente ver como é o filme, assista o filme. Ele tá disponível na Netflix e é isso. Um beijo, se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, e a gente se vê num próxima loucura que eu quiser falar de algum filme, algum livro ou alguma coisa. É isso, tchau, até o próximo destino.